Boa noite. O empresário Joesley Batista, pivô da mais grave crise do governo Temer, já está fora da cadeia. Caiu nesta sexta-feira a última ordem de prisão que havia contra ele, dentro de um inquérito que investiga se o dono da JBS omitiu informações do Ministério Público na negociação do seu acordo de delação premiada. Acordo, vale lembrar, que o Supremo já anulou. O juiz federal que mandou soltar Joesley disse que a prisão provisória, decretada em setembro, estava durando tempo demais e que isso vinha causando constrangimento ilegal ao empresário. A decisão de hoje beneficiou também o ex-executivo do grupo, Ricardo Saldi. E você vai ver também. Ministério do Trabalho decide afastar o jovem de 19 anos que administrava R$500 milhão em contratos. Ele tinha sido indicado pelo PTB. A Lava Jato investiga se o ex-ministro Delfim Neto recebeu propina das obras de Belo Monte. O encontro de Donald Trump e Kim Jong-un vai sair, mas só se o norte-coreano cumprir as condições da Casa Branca. O empresário Joesley Batista e o ex-executivo da JEF, Ricardo Saldi, saíram agora à noite da cadeia em São Paulo. Joesley estava preso em São Paulo, Joesley saiu aqui de São Paulo e Ricardo Saldi de Brasília, onde ele estava. E na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, está o repórter Renato Biasi, com quem a gente conversa agora. Renato, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O empresário Joesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal aqui no bairro da Lapa, na capital paulista, por volta das 10 da noite. Nós temos imagens da saída dele. Ele deixou o prédio da Polícia Federal num carro preto, acompanhado de um dos seus advogados, e logo na saída, um cinegrafista amador jogou farinha no capô do carro, causando uma pequena confusão. Um fotógrafo, inclusive, se machucou levemente. Já na saída, Joesley Batista encontrou um outro carro que era da sua escolta com seguranças particulares e foi embora com eles para casa. Já Ricardo Saldi deixou o presídio da Papuda em Brasília às 9 da noite. Os dois foram soltos por ordem da Justiça Federal. O juiz Marcos Vinícius Bastos considerou que a prisão de Joesley estava durando tempo demais e que esse excesso de prazo estava gerando, nas palavras dele, um inegável constrangimento ilegal. Ricardo Saldi foi liberado pelos mesmos motivos de Joesley. O juiz considerou que ele se enquadrava na mesma situação do empresário. Joesley e Saldi estavam presos desde setembro. Contra Joesley pesavam 2 ordens de prisão. A primeira caiu no dia 20 de fevereiro, quando a Justiça de São Paulo suspendeu a prisão dos irmãos Joesley e Wesley no processo que investiga o uso de informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro. Naquela ocasião, Wesley foi solto, mas Joesley continuou preso porque havia uma segunda ordem de prisão contra ele no inquérito que investiga se ele omitiu informações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que aceitou hoje o pedido de habeas corpus da defesa de Joesley. Com essa decisão, Joesley Batista está livre, não vai nem precisar ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que ele responde envolvendo o mercado financeiro, ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Só que esse dispositivo está em falta no estado de São Paulo. Por isso ele se comprometeu a se apresentar à Justiça Paulista uma vez por semana. Também não vai poder entrar na sua empresa, JBS, nem ter contato com nenhum outro investigado no processo, entre eles o seu irmão Wesley Batista. Mais cedo, o advogado de Joesley Batista disse que o seu cliente tem planos de continuar colaborando com a Justiça, ainda que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha analisado se as provas que ele apresentou à Procuradoria-Geral da República na sua colaboração premiada são válidas ou não. Vamos ouvir. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Doge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Já o Ricardo Saldi, o ex-executivo da JBS, não vai nem precisar usar tornozeleira eletrônica, mas ele vai ter que
entregar o seu passaporte à Polícia Federal e só poderá viajar para o exterior com autorização judicial. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com os advogados de Ricardo Saldi. Renata. Muito obrigada, Renato. E hoje a Polícia Federal realizou mais uma fase da Lava Jato, que desta vez atingiu o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Ele é suspeito de ter recebido dinheiro desviado das obras da usina de Belo Monte, no Pará. Os procuradores da Lava Jato dizem ter rastreado repasses de propina para o ex-deputado Delfim Neto, que somam 4 milhões e 400 mil reais. Segundo a investigação, os pagamentos feitos entre 2012 e 2015 eram uma gratificação pela atuação de Delfim na formação do consórcio vencedor do leilão das obras para construir a usina de Belo Monte, no Pará. A Lava Jato afirma que o consórcio, composto por 9 empresas, não tinha capacidade técnica para cumprir o contrato e, por isso, acabou subcontratando um segundo grupo de empresas, que incluía Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, responsáveis, de acordo com as investigações, por parte da propina que chegou ao ex-ministro. Um dos repasses identificados é da construtora J. Malucelli, de Curitiba, que também faz parte desse grupo de empresas. A sede da empreiteira foi alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira. O nome de Delfim Neto já apareceu na Lava Jato. Nas planilhas de propina da Odebrecht, o ex-deputado era identificado como professor. Em depoimento à Polícia Federal em 2016, ele disse que recebeu dinheiro da empreiteira por serviços de consultoria. Ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria, cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal fez buscas e apreendeu documentos na casa e no escritório de Delfim Neto. O Ministério Público não pediu a prisão do ex-deputado porque acredita que ele não oferece risco às investigações. Os procuradores dizem que, além de Delfim Neto, a propina de Belo Monte foi distribuída para o Partido dos Trabalhadores e para o MDB. Os repasses teriam sido determinados pelo ex-ministro Antônio Palocci. Essa parte das investigações está sob sigilo. A defesa de Delfim Neto afirmou que ele não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo e reafirmou que os valores que recebeu foram de honorários de consultoria prestada. O Partido dos Trabalhadores afirmou que as acusações não têm o menor fundamento e que os procuradores tentam criminalizar o PT na medida em que se aproximam as eleições, usando a palavra de delatores que buscam benefícios penais e financeiros. O MDB afirmou que não recebeu propina nem recursos desviados pelo consórcio e que lamenta que o ex-deputado Delfim Neto esteja indevidamente citado no processo. A J. Malucelli, construtora, afirmou que não fez qualquer pagamento indevido, que a participação na construção de Belo Monte foi por ser acionista do empreendimento e que a Justiça comprovará sua idoneidade. A Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Camargo Correia já assinaram acordos de leniência e afirmaram que apoiam todas as iniciativas de combate à corrupção. A defesa de Antônio Palocci não quis se manifestar. Olha, o loteamento de cargos públicos, que está na raiz de muitos desses desvios detectados pela Lava Jato, produziu uma das suas histórias mais exóticas que a gente vai contar aqui agora. O Ministério do Trabalho afastou do cargo de gestor financeiro de contratos um rapaz de 19 anos. Isso depois do jornal O Globo revelar que ele estava lá e por que ele estava lá, como ele tinha chegado até lá. Micael Tavares Medeiros acabou de terminar o ensino médio. Ele nunca foi gestor de nada, nem no setor público, nem no setor privado. E o emprego anterior dele era de vendedor numa loja de óculos. Pois bem, ele foi indicado pelo PTB e virou responsável por autorizar pagamentos de contratos de fornecedores do Ministério do Trabalho. Isso dá algo como R$500 milhão por ano. Só para ter um exemplo aqui, no primeiro dia de trabalho do Micael, ele emitiu uma ordem de pagamento no valor de R$22 milhões e 400 mil reais. O pai do Micael, aí para a gente entender como é que ele chegou até lá, é um delegado que dirige o PTB
em Planaltina de Goiás e é aliado do líder eterno do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, pediu ao ministro, que também é ligado ao partido, a exoneração do Micael. Isso já aconteceu, mas exoneração desse cargo. Ele vai continuar lá no Ministério num cargo comissionado. E vamos só lembrar, para concluir essa história, que a última confusão que tinha acontecido antes na pasta do trabalho foi quando Michel Temer tentou, sem sucesso, indicar a filha do Roberto Jefferson para o Ministério, para ser ministra do Trabalho. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afastou os funcionários que participaram de uma operação hoje na Vila Kennedy para derrubar quiosques que ocupavam uma praça de forma irregular. O objetivo dessa ação, feita em conjunto com as Forças Armadas, era levar serviços à comunidade. O Comando Militar do Leste disse que não sabia que haveria a retirada das barracas. Hoje foi dia de cumprir a promessa de levar serviços para a comunidade. Energia, limpeza e a guarda municipal. Funcionários que há muito tempo não entravam na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Pela primeira vez desde o início da intervenção federal, as tropas acompanharam o trabalho de equipes da prefeitura. Fiscais derrubaram vários quiosques que funcionavam nesta praça. Alguns comerciantes chamaram reboque para tirar a estrutura às pressas. Segundo a Secretaria de Ordem Pública do Rio, a ocupação da praça era irregular. Minha fonte de renda, a única fonte de renda que eu tenho. Eu tenho 5 filhos pequenos, 5. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Quem trabalha aqui diz que tenta a regularização com a prefeitura há muito tempo. Nós fomos lá, protocolamos tudo, fizemos projeto, fizemos curso que eles mandaram a gente fazer. Eles ficaram de mandar pra gente avisar quando fosse mudar ou então tentar ajudar a gente. Até hoje não ajudaram em nada. Eu quis pagar, eu procurei saber, eu tenho meus dados lá. E agora, o que eu faço? No fim da tarde, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que houve uso desproporcional da força. Ele determinou o afastamento dos funcionários envolvidos e mandou que os comerciantes sejam cadastrados e autorizados a trabalhar. O Comando Militar do Leste disse que apenas garantiu a segurança, mas não sabia que barracas seriam destruídas. E informou que espera fazer uma reunião com a Prefeitura na próxima semana para coordenar melhor as próximas ações. Em outro ponto, militares montaram bases e revistaram moradores. O objetivo é cercar e limpar a área dominada pelo tráfico de drogas. Essa é a 6ª operação em 2 semanas. A gente se sente mais tranquilo, né? Embora a gente ainda ache que vai haver algum tiro, alguma coisa assim, mas o envio a gente se sente mais seguro. Mas quando cai a noite, a insegurança volta. Ontem, depois que as tropas deixaram a comunidade, bandidos invadiram uma igreja e assaltaram 15 fiéis. Pessoas armadas renderam o nosso funcionário na porta da nossa paróquia, roubando a aliança dele e de uma outra paroquiana, e depois nos levando como vítima para dentro da igreja. E na hora de fugir, os assaltantes ameaçaram de morte quem olhasse para trás. A inflação fechou fevereiro no menor patamar desde o ano 2000. Como a de janeiro já tinha sido bem baixa também, o primeiro bimestre de 2018 teve a menor inflação desde o início, desde o lançamento do Plano Real em 1994. Em fevereiro, os preços subiram 0,32%. Graças a esse índice, em 12 meses a inflação ficou levemente abaixo do registrado em janeiro. Passou de 2,86% para 2,84%. Os preços dos alimentos ajudaram a derrubar o índice em fevereiro. Já os de educação pressionaram para cima. A educação foi responsável por mais da metade do índice de inflação em fevereiro. Os preços nesse grupo subiram em média 3,89%, mas foi um aumento sazonal, que reflete os reajustes do início do ano letivo. Só as mensalidades de curso subiram 5,23%, o maior impacto sobre o IPCA em fevereiro. Mesmo assim, a média para o grupo da educação foi a menor em 10 anos, segundo o IBGE. O grupo dos alimentos continua ajudando a segurar a inflação no movimento que vem desde o ano passado. O preço da carne caiu
1,09%, e o preço que mais baixou foi o do alho, 4,79%. Para o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, o IPCA tem seguido uma trajetória controlada, o que pode ter impacto sobre a taxa de juros, a Selic. É a boa surpresa e que abre espaço para que a gente tenha mais uma revisão no juro. Não que a mexida seja profunda, mas talvez uma Selic em torno de 6,5% após esses bons resultados, né, de janeiro e fevereiro, principalmente porque março, né, a coleta que já começou, mostra que os preços seguem em bom comportamento. Agora o noticiário internacional. Um dia depois de Donald Trump anunciar que terá um encontro com o ditador da Coreia do Norte, a Casa Branca disse hoje que para que essa reunião ocorra, Kim Jong-un tem que cumprir uma série de requisitos. Nós vamos a Nova York conversar com o Jorge Pontual sobre isso. Pontual, boa noite. Agora está na mão dos assessores de Donald Trump acertar detalhes que não tem nada de detalhes, né? É verdade, Renata. Boa noite a todos. Ao dizer sim ao convite de Kim Jong-un, sem consultar ninguém, Donald Trump, segundo o jornal Washington Post, se tornou de uma só vez seu próprio diplomata, negociador e estrategista. Não é só o Departamento de Estado que foi apanhado de surpresa, não. Os assessores da Casa Branca também. Agora todos estão correndo para criar uma estratégia para esse encontro que vai acontecer em maio. Ainda não se sabe onde. Trump foi imediatamente atacado pelos especialistas no assunto, porque a política americana sempre foi só dialogar com a Coreia do Norte depois de uma promessa formal de abandono do arsenal nuclear. Eles acham que Trump caiu numa armadilha. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, posta contra a parede pelos repórteres, disse que é claro que para haver o encontro a Coreia do Norte tem que fazer concessões, só que ela não disse quais. Segundo o New York Times, os assessores de Trump acreditam que esse encontro não vai acontecer. Só que o chefe quer. Então, eles que se virem para que dê certo, Renata. Muito obrigada, Pontual, pelas informações. Já no próximo bloco, Samidana explica como, na economia, os interesses individuais atrapalham o coletivo. Tragédia dos comuns é o nome de uma teoria econômica segundo a qual as pessoas fazem mau uso de bens ou recursos que são de toda a sociedade. O pensamento egoísta, em detrimento do coletivo, é o tema da coluna de Samidana. A maioria dos condomínios divide a conta de água entre todos os apartamentos. Há quem economize, mas a maioria não liga muito. Afinal, por que pôr o pé no freio no gasto se a conta é paga igualmente? Nesse condomínio, o consumo de água é dividido igualmente entre todos os apartamentos. O valor médio da conta é de R$ 90 por apartamento. Já nesse outro condomínio, cada um paga apenas o que consome por meio do contador individual. O valor da conta é menor, R$ 63 por apartamento. Essa é a Cláudia, síndica do condomínio, que implementou o contador individual. Cláudia, quanto reduziu o consumo de água? Desde a implementação, cerca de 30% de redução. Uma mudança de hábito mesmo, né? O morador que antes ficava 20 minutos tomando banho, começaram a ter essa consciência e reduzir um pouquinho esse tempo de banho. O desprezo pelo bem comum é tão grande que até ganhou um nome: Tragédia dos Comuns. Basicamente mostra como as pessoas podem ser egoístas no uso de um bem comum, seja a água de um condomínio ou os recursos naturais do planeta. Imagine um pasto que pode ser usado por uma comunidade. Esse pasto acomoda 9 ovelhas para que elas se alimentem da grama sem danificá-la. Nesse momento, 3 pessoas estão usando o pasto, cada uma com 3 ovelhas. Enquanto os limites forem respeitados, tudo bem. Porém, se alguém resolve colocar uma ovelha a mais, pode até lucrar no primeiro momento. Mas todos os animais acabarão sofrendo com a perda de qualidade da grama. Ou seja, todos os produtores serão prejudicados, inclusive quem decidiu colocar a ovelha adicional. Muitas vezes, o que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém. Vamos ver agora um experimento conhecido como jogo do bem público. Nesse jogo, cada um desses estudantes de engenharia vai traçar uma estratégia de investimento. São 3 rodadas ao total.
A cada rodada, eles recebem 10 fichas e podem aplicar numa conta individual, que terá o seu valor multiplicado por 2, ou numa conta coletiva, que vai somar as aplicações de todos os participantes e multiplicar o total por 3, dividindo o resultado igualmente entre cada um deles. Ao final de cada rodada, eles ficam sabendo o resultado da conta coletiva. E no fim do jogo, ganha aquele que acumular o maior número de fichas. Mas tem um detalhe: cada jogador não sabe quanto o outro jogador colocou na conta individual ou coletiva. Na primeira, foram 18 fichas na coletiva. Já na conta individual, foram colocadas 22 fichas. Segunda rodada, 10 fichas para cada um novamente, zera tudo. Depois que os jogadores souberam o resultado da conta coletiva, passaram a investir mais fichas na conta individual, na segunda e na terceira rodadas. Alguém acha que ganhou aqui? A princípio eu coloquei muito na coletiva e na última eu priorizei só a individual mesmo. Multipliquei e fiz a divisão, mas no individual pareceu que rendia mais, assim. No começo eu coloquei mais na conta coletiva, mas com os resultados eu fui vendo que foi ficando mais pobre, eu coloquei também mais na individual. Nas 3 rodadas eu usei a mesma estratégia, eu coloquei uma na coletiva e as 9 na individual. Final de jogo, ganhador, Gabriel, que investiu muito mais no individual e se beneficiou dos coletivos. Sabia que eu estava lucrando só colocando um crédito, que eu ia participar do lucro deles. E o individual seria só meu, que seria o dobro. Os ganhadores desse jogo são aqueles que colocam pouco dinheiro no coletivo e muito em benefício próprio no individual. Eles se aproveitam do coletivo para pegar uma carona nos retornos. Os comportamentos egoístas são aqueles que se dão melhor. E a sociedade cai na tragédia dos comuns. Samidana comigo aqui no estúdio para explicar para a gente qual é a moral dessa história. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, a gente tem a caixinha da conta individual, que era multiplicada por 2, e a conta coletiva por 3. O melhor seria todo mundo pôr tudo na coletiva, que geraria mais. Mas o que acontece? Alguém quer surfar a onda do coletivo, mas põe muito da individual, ou seja, reparte o dos outros, mas não o dele. Ao perceber isso, os outros jogadores ficam cada vez mais egoístas e a gente vê esse comportamento que vale para a conta de água, quando é dividido igualmente. Até um amigo meu fala assim, quando a conta é dividida, todo mundo come lagosta, Renata. E quando a gente leva esse raciocínio para questões grandes da sociedade, como a Previdência? A gente preparou aqui uma arte para falar disso. Não sei se já ouviu falar a frase, você de casa, que assim, para fazer um omelete é preciso quebrar ovos. Contanto que não sejam os meus ovos. Então aqui a gente tem a Previdência do lado do INSS e a Previdência de militares e funcionários públicos. Por que esses tamanhos diferentes de ovos é o que a gente vai mostrar agora. No setor privado, no INSS, a gente tem 557 bilhões em despesas anuais com beneficiários, são 30 milhões de pessoas beneficiadas. Em média, sai R$ 1.429 por mês por beneficiário. Quando a gente vai para o setor público, aí considerando funcionários públicos e militares, a gente tem 123 bilhões de reais gastos anualmente, 1 milhão de pessoas beneficiadas, dá uma média de R$ 9.498 por pessoa por mês. Ou seja, esse ovo é maior. Mas aí tem um sujeito, que é o político, que não gosta nem de criar conflitos com ele, nem com o pessoal do setor público, nem do privado. E fica uma lógica que é assim, olha, eu sei que daqui a um tempo vai dar problema na Previdência, mas enquanto está pagando, tudo bem. E essa falta de pensar no coletivo é a tragédia dos comuns. A gente tem aí uma ilustração também que hoje a Previdência ocupa, que já é bastante, 13% do PIB. Quando a gente olha para 2060, vai para 22% do PIB. Isso explode. Para ter uma ideia aqui, tem quanto que é o gasto PIB das outras previdências. Chile, 3,2%, Estados Unidos, 6,7%, Japão, 10,2%, Brasil, 13%, só fica atrás nesse levantamento da Grécia, país que quebrou com a Previdência. Vale a reflexão
quando a gente quer só pensar em si, acaba comprometendo todo. Renata? Sami, muito obrigada. Boa noite. Mais de 2 bilhões de reais foram negociados na Expo Direto, no município gaúcho de Não Me Toque, uma feira que atrai visitantes do mundo todo. Do pequeno ao grande produtor, o que todos vieram buscar na feira são inovações que ajudem no rendimento da lavoura. Não dá para parar no tempo, a gente tem que ir prosseguindo, né? Cada possibilidade de aumentar na propriedade, uma máquina, um trator, com mais tecnologia, né? E maquinário de ponta foi o que não faltou na feira. Entre os 250 mil visitantes que passaram aqui pela Expo Direto, muitos eram estrangeiros. Eles vieram de 70 países de todos os continentes para conhecer as novidades do agronegócio brasileiro e também fechar negócios. Nós temos países como Espanha, Canadá, Argentina, temos países árabes presentes, países orientais, né, asiáticos também, tudo num só local. Imagina quanto um produtor ou uma empresa dessas teria que viajar, investir, né, gastar para poder acessar todos esses mercados. Olho no olho, sentados frente a frente. Foi assim que os representantes de uma cooperativa de Roraima acertaram a venda de frutas para a Espanha. A exportação de manga, mamão e laranja vai melhorar a renda de 600 agricultores do norte do Brasil. O que a gente quer é gerar divisas, né, desenvolvimento e renda. Além das frutas, o empresário espanhol também negociou a compra de farelo de soja. A Espanha é o maior produtor de suíno da Europa. Então, eles têm muito interesse em comprar diretamente de origem. A feira movimentou 2 bilhões e 207 milhões de reais em negócios, 4% a mais do que no ano passado. Números que confirmam o bom momento vivido pelo setor. O país deverá colher este ano a segunda maior safra de todos os tempos. O agronegócio realmente mostrou mais uma vez que ele é o propulsor do desenvolvimento do nosso país, sustentando mais um ano consecutivo a balança comercial e fazendo com que o nosso Brasil saia da recessão e comece novamente a recuperar a economia. O processo que investiga o uso de informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro. Naquela ocasião, Wesley foi solto, mas Joesley continuou preso porque havia uma segunda ordem de prisão contra ele no inquérito que investiga se ele omitiu informações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que aceitou hoje o pedido de habeas corpus da defesa de Joesley. Com essa decisão, o Joesley Batista está livre, não vai nem precisar ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que ele responde envolvendo o mercado financeiro, ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Só que esse dispositivo está em falta no estado de São Paulo. Por isso ele se comprometeu a se apresentar à Justiça Paulista uma vez por semana. Também não vai poder entrar na sua empresa, JBS, nem ter contato com nenhum outro investigado no processo, entre eles o seu irmão Wesley Batista. Mais cedo, o advogado de Joesley Batista disse que o seu cliente tem planos de continuar colaborando com a Justiça, ainda que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha analisado se as provas que ele apresentou à Procuradoria-Geral da República na sua colaboração premiada são válidas ou não. Vamos ouvir. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Dodge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Já o Ricardo Saldi, o ex-executivo da JBS, não vai nem precisar usar tornozeleira eletrônica, mas ele vai ter que entregar o seu passaporte à Polícia Federal e só poderá viajar para o exterior com autorização judicial. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com os advogados de Ricardo Saldi. Renata. Muito obrigada, Renato. E hoje a Polícia Federal realizou mais uma fase da Lava Jato, que desta vez atingiu o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Ele é suspeito de ter recebido dinheiro desviado das obras da usina de Belo Monte, no Pará. Os procuradores da Lava Jato dizem ter rastreado repasses de propina para o ex-deputado Delfim Neto, que somam 4 milhões e 400 mil reais. Segundo a investigação, os pagamentos feitos entre 2012 e 2015 eram uma gratificação pela atuação de Delfim na formação do consórcio vencedor do leilão das obras para construir a usina de Belo Monte, no Pará.
A Lava Jato afirma que o consórcio, composto por 9 empresas, não tinha capacidade técnica para cumprir o contrato e, por isso, acabou subcontratando um segundo grupo de empresas, que incluía Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, responsáveis, de acordo com as investigações, por parte da propina que chegou ao ex-ministro. Um dos ações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que aceitou hoje o pedido de habeas corpus da defesa de Joesley. Com essa decisão, Joesley Batista está livre, não vai nem precisar ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que ele responde envolvendo o mercado financeiro, ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Só que esse dispositivo está em falta no estado de São Paulo. Por isso ele se comprometeu a se apresentar à Justiça Paulista uma vez por semana. Também não vai poder entrar na sua empresa, JBS, nem ter contato com nenhum outro investigado no processo, entre eles o seu irmão Wesley Batista. Mais cedo, o advogado de Joesley Batista disse que o seu cliente tem planos de continuar colaborando com a Justiça, ainda que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha analisado se as provas que ele apresentou à Procuradoria-Geral da República na sua colaboração premiada são válidas ou não. Vamos ouvir. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Dodge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Já o Ricardo Saldi, o ex-executivo da JBS, não vai nem precisar usar tornozeleira eletrônica, mas ele vai ter que entregar o seu passaporte à Polícia Federal e só poderá viajar para o exterior com autorização judicial. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com os advogados de Ricardo Saldi. Renata. Muito obrigada, Renato. E hoje a Polícia Federal realizou mais uma fase da Lava Jato, que desta vez atingiu o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Ele é suspeito de ter recebido dinheiro desviado das obras da usina de Belo Monte, no Pará. Os procuradores da Lava Jato dizem ter rastreado repasses de propina para o ex-deputado Delfim Neto, que somam 4 milhões e 400 mil reais. Segundo a investigação, os pagamentos feitos entre 2012 e 2015 eram uma gratificação pela atuação de Delfim na formação do consórcio vencedor do leilão das obras para construir a usina de Belo Monte, no Pará. A Lava Jato afirma que o consórcio, composto por 9 empresas, não tinha capacidade técnica para cumprir o contrato e, por isso, acabou subcontratando um segundo grupo de empresas, que incluía Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, responsáveis, de acordo com as investigações, por parte da propina que chegou ao ex-ministro. Um dos repasses identificados é da construtora J. Malucelli, de Curitiba, que também faz parte desse grupo de empresas. A sede da empreiteira foi alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira. O nome de Delfim Neto já apareceu na Lava Jato. Nas planilhas de... Joesley estava preso em São Paulo. Joesley saiu aqui de São Paulo e Ricardo Saldi de Brasília, onde ele estava. E na sede da Polícia Federal, aqui em São Paulo, está o repórter Renato Biasi, com quem a gente conversa agora. Renato, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O empresário Joesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal aqui no bairro da Lapa, na capital paulista, por volta das 10 da noite. Nós temos imagens da saída dele. Ele deixou o prédio da Polícia Federal num carro preto, acompanhado de um dos seus advogados, e logo na saída, um cinegrafista amador jogou farinha no capô do carro, causando uma pequena confusão. Um fotógrafo, inclusive, se machucou levemente. Já na saída, Joesley Batista encontrou um outro carro que era da sua escolta com seguranças particulares e foi embora com eles para casa. Já Ricardo Saldi deixou o presídio da Papuda em Brasília às 9 da noite. Os dois foram soltos por ordem da Justiça Federal. O juiz Marcos Vinícius Bastos considerou que a prisão de Joesley estava durando tempo demais e que esse excesso de prazo estava gerando, nas palavras dele, um inegável constrangimento ilegal. Ricardo Saldi foi liberado pelos mesmos motivos de Joesley. O juiz considerou que ele se enquadrava na mesma situação do empresário. Joesley e Saldi estavam presos desde setembro. Contra Joesley pesavam 2 ordens de prisão.
A primeira caiu no dia 20 de fevereiro, quando a Justiça de São Paulo suspendeu a prisão dos irmãos Joesley e Wesley no processo que investiga o uso de informações privilegiadas para manipular o mercado financeiro. Naquela ocasião, Wesley foi solto, mas Joesley continuou preso porque havia uma segunda ordem de prisão contra ele no inquérito que investiga se ele omitiu informações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que aceitou hoje o pedido de habeas corpus da defesa de Joesley. Com essa decisão, o Joesley Batista está livre, não vai nem precisar ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que ele responde envolvendo o mercado financeiro, ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Só que esse dispositivo está em falta no estado de São Paulo. Por isso ele se comprometeu a se apresentar à Justiça Paulista uma vez por semana. Também não vai poder entrar na sua empresa, JBS, nem ter contato com nenhum outro investigado no processo, entre eles o seu irmão Wesley Batista. Mais cedo, o advogado de Joesley Batista disse que o seu cliente tem planos de continuar colaborando com a Justiça, ainda que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha analisado se as provas que ele apresentou à Procuradoria-Geral da República na sua colaboração premiada são válidas ou não. Vamos ouvir. Ele omitiu informações durante a negociação do acordo de delação premiada. Esse segundo processo estava no STF, mas o ministro Edson Fachin declinou da competência em dezembro e passou o caso para a Justiça de Brasília, que aceitou hoje o pedido de habeas corpus da defesa de Joesley. Com essa decisão, o Joesley Batista está livre, não vai nem precisar ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que ele responde envolvendo o mercado financeiro, ele teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Só que esse dispositivo está em falta no estado de São Paulo. Por isso ele se comprometeu a se apresentar à Justiça Paulista uma vez por semana. Também não vai poder entrar na sua empresa, JBS, nem ter contato com nenhum outro investigado no processo, entre eles o seu irmão Wesley Batista. Mais cedo, o advogado de Joesley Batista disse que o seu cliente tem planos de continuar colaborando com a Justiça, ainda que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha analisado se as provas que ele apresentou à Procuradoria-Geral da República na sua colaboração premiada são válidas ou não. Vamos ouvir. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Dodge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Já o Ricardo Saldi, o ex-executivo da JBS, não vai nem precisar usar tornozeleira eletrônica, mas ele vai ter que entregar o seu passaporte à Polícia Federal e só poderá viajar para o exterior com autorização judicial. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com os advogados de Ricardo Saldi. Renata. Muito obrigada, Renato. E hoje a Polícia Federal realizou mais uma fase da Lava Jato, que desta vez atingiu o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto. Ele é suspeito de ter recebido dinheiro desviado das obras da usina de Belo Monte, no Pará. Os procuradores da Lava Jato dizem ter rastreado repasses de propina para o ex-deputado Delfim Neto, que somam 4 milhões e 400 mil reais. Segundo a investigação, os pagamentos feitos entre 2012 e 2015 eram uma gratificação pela atuação de Delfim na formação do consórcio vencedor do leilão das obras para construir a usina de Belo Monte, no Pará. A Lava Jato afirma que o consórcio, composto por 9 empresas, não tinha capacidade técnica para cumprir o contrato e, por isso, acabou subcontratando um segundo grupo de empresas, que incluía Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht, responsáveis, de acordo com as investigações, por parte da propina que chegou ao ex-ministro. Um dos repasses identificados é da construtora J. Malucelli, de Curitiba, que também faz parte desse grupo de empresas. A sede da empreiteira foi alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira. O nome de Delfim Neto já apareceu na Lava Jato. Serão prejudicados, inclusive quem decidiu colocar a ovelha adicional. Muitas vezes, o que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém. Vamos ver agora um experimento conhecido como jogo do bem público. Nesse jogo, cada um desses estudantes de engenharia vai traçar uma estratégia de investimento. São 3 rodadas ao total. A cada rodada, eles recebem 10 fichas e podem aplicar numa conta individual,
que terá o seu valor multiplicado por 2, ou numa conta coletiva, que vai somar as aplicações de todos os participantes e multiplicar o total por 3, dividindo o resultado igualmente entre cada um deles. Ao final de cada rodada, eles ficam sabendo o resultado da conta coletiva. E no fim do jogo, ganha aquele que acumular o maior número de fichas. Mas tem um detalhe: cada jogador não sabe quanto o outro jogador colocou na conta individual ou coletiva. Na primeira, foram 18 fichas na coletiva. Já na conta individual, foram colocadas 22 fichas. Segunda rodada, 10 fichas para cada um novamente, zera tudo. Depois que os jogadores souberam o resultado da conta coletiva, passaram a investir mais fichas na conta individual, na segunda e na terceira rodadas. Alguém acha que ganhou aqui? A princípio eu coloquei muito na coletiva e na última eu priorizei só a individual mesmo. Multipliquei e fiz a divisão, mas no individual pareceu que rendia mais, assim. No começo eu coloquei mais na conta coletiva, mas com os resultados eu fui vendo que foi ficando mais pobre, aí eu coloquei também mais na individual. Nas 3 rodadas eu usei a mesma estratégia. Eu coloquei uma na coletiva e as 9 na individual. Final de jogo, ganhador, Gabriel, que investiu muito mais no individual e se beneficiou dos coletivos. Sabia que eu estava lucrando só colocando um crédito, que eu ia participar do lucro deles. E o individual seria só meu, que seria o dobro. Os ganhadores desse jogo são aqueles que colocam pouco dinheiro no coletivo e muito em benefício próprio no individual. Eles se aproveitam do coletivo para pegar uma carona nos retornos. Os comportamentos egoístas são aqueles que se dão melhor. E a sociedade cai na tragédia dos comuns. Samidana comigo aqui no estúdio para explicar para a gente qual é a moral dessa história. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, a gente tem a caixinha da conta individual, que era multiplicada por 2, e a conta coletiva por 3. O melhor seria todo mundo pôr tudo na coletiva, que geraria mais. Mas o que acontece? Alguém quer surfar a onda do coletivo, mas põe muito da individual, ou seja, reparte o do... Que terá um encontro com o ditador da Coreia do Norte. A Casa Branca disse hoje que para que essa reunião ocorra, Kim Jong-un tem que cumprir uma série de requisitos. Nós vamos a Nova York conversar com o Jorge Pontual sobre isso. Pontual, boa noite. Agora está na mão dos assessores de Donald Trump acertar detalhes que não tem nada de detalhes, né? É verdade, Renata. Boa noite a todos. Ao dizer sim ao convite de Kim Jong-un, sem consultar ninguém, Donald Trump, segundo o jornal Washington Post, se tornou de uma só vez seu próprio diplomata, negociador e estrategista. Não é só o Departamento de Estado que foi apanhado de surpresa, não. Os assessores da Casa Branca também. Agora todos estão correndo para criar uma estratégia para esse encontro que vai acontecer em maio. Ainda não se sabe onde. Trump foi imediatamente atacado pelos especialistas no assunto, porque a política americana sempre foi só dialogar com a Coreia do Norte depois de uma promessa formal de abandono do arsenal nuclear. Eles acham que Trump caiu numa armadilha. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, posta contra a parede pelos repórteres, disse que é claro que para haver o encontro a Coreia do Norte tem que fazer concessões, só que ela não disse quais. Segundo o New York Times, os assessores de Trump acreditam que esse encontro não vai acontecer. Só que o chefe quer, então eles que se virem para que dê certo, Renata. Muito obrigada, Pontual, pelas informações. Já no próximo bloco, Samidana explica como na economia os interesses individuais atrapalham o coletivo. Tragédia dos comuns é o nome de uma teoria econômica segundo a qual as pessoas fazem mau uso de bens ou recursos que são de toda a sociedade. O pensamento egoísta, em detrimento do coletivo, é o tema da coluna de Samidana. A maioria dos condomínios divide a conta de água entre todos os apartamentos. Aqui economize, mas a maioria não liga muito. Afinal, por que pôr o pé no freio no gasto se a conta é paga igualmente? Nesse condomínio, o consumo de água é dividido igualmente entre todos os apartamentos. O valor médio da conta é de R$ 90 por apartamento.
Já nesse outro condomínio, cada um paga apenas o que consome por meio do contador individual. O valor da conta é menor, R$ 63 por apartamento. Essa é a Cláudia, síndica do condomínio, que implementou o contador individual. Cláudia, quanto reduziu o consumo de água? Desde a implementação, cerca de 30% de redução. Uma mudança de hábito mesmo, né? O morador que antes ficava 20 minutos tomando banho, começaram a ter essa consciência e reduzir um pouquinho esse tempo de banho. O desprezo pelo bem comum é